Bom, muito bom dia. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor em 193 países e com trânsito na Sura Muçulmana. No momento são 3 horas e 49 minutos da madrugada de quarta-feira, 22 de julho de 2020. Quarta-feira, 22 de julho de 2020. Desculpem a minha aparência, mas é que a gente não para, tá? Muitas coisas estão sendo feitas. Atenção, atenção, juízes em campo, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, satélite. Já na madrugada do dia de hoje, 3h50 da madrugada, dia 22 de julho de 2020, a estratégia geopolítica econômica do reset produzido pelo senhor Trump já especifica as tomadas de decisão. Isto já foi posto no dia 21 de julho de 2020 e ele já é identificado em 22 de julho de 2020, horário 3h50 da madrugada. A estratégia econômica do senhor Donald Trump descobriu que todos os tratados executados com os Estados Unidos, vários tratados de defesa que aprimoravam uma conduta de não aceitar a soberania da China perante a América Latina e a Europa, ela foi desarticulada, ela foi totalmente destruída pelos governos americanos antecessores ao Sr. Trump, que desde Ronald Reagan, ou seja, de Ronald Reagan até o antecessor do Sr. Trump, eles cometeram crimes de espionagem e sabotagem. Todas as instituições estavam envolvidas. As instituições do Congresso americano, como também os seus parlamentares, como também a própria agência de inteligência, a CIA, o FBI. Várias agências, elas tiveram influência destes elementos que sabotaram e quiseram destruir os Estados Unidos da América do Norte, possibilitando a entrada dos comunistas, do regime totalitário estabelecido numa nova ordem mundial que arregimentou a ONU, a OMS e a OEA. Então, para desarticular esta trama mundial, exercida por presidentes posteriores ao Sr. Reagan, eles estabeleceram todo tipo de sorte das tramas em criar o caos e também o default econômico dos Estados Unidos da América. Todos estes descobertos pela estratégia geopolítica e econômica do Sr. Trump. Então, foram tomadas medidas através dos serviços de inteligência, de 60 agências de inteligência, também a NSA, a CIA, o FBI, que identificou ex-presidentes da República no crime de espionagem e sabotagem. E o Sr. Trump, muito estrategicamente, isolou, através de acordos que ele queria
ou seja, que a mídia comprava como que o senhor Trump queria se aproximar da China e que queria fazer uma novas negociações, quando em realidade o senhor Trump estava tirando à China toda a possibilidade de negócios nos Estados Unidos da América. Então, hoje, os principais países que negociam com os Estados Unidos da América são México, Canadá, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Austrália, Brasil e Índia. Esta é a base econômica implantada de relações bilaterais para fomento da economia que entra em vigor às 3h55 do dia 22 de julho de 2020 para o planeta. Temos certeza de que as autoridades dos democratas que foram descobertos e que estão presos, e muitos estão já com tornozeleiras eletrônicas, outros já foram executados por outros crimes, além de espionagem e sabotagem, que foram investigados por generais do Pentágono, do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos da América contra os traidores à pátria dos Estados Unidos da América e que formaram e formataram uma linha de conduta a beneficiar a China. Todos estes foram descobertos e todos estes já foram levados a Gitmo, ou Guantánamo, como vocês preferem chamar. Agora as dependências de Gitmo ou Guantánamo se encontram já totalmente ocupadas. Então agora vamos proceder para o Alasca, as dependências da estrutura prisional do Alasca. Então, torno a repetir: México, Canadá, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Austrália, Brasil e Índia são os principais parceiros dos Estados Unidos da América do Sr. Trump e do reset de moeda ouro. Estes países são os únicos que têm a autonomia de papel moeda com lastro ouro. E já está estabelecido que vamos trabalhar numa só voz. O que foi descoberto e que não é nenhum tipo de preocupação é que em 2004, quando o senhor Kirchner era presidente da República Argentina, ele simplesmente tentou alavancar 20 bilhões de dólares pelas suas dependências de território em Neuquén, na Patagônia, para que os chineses viessem a estabelecer uma estação profunda de monitoramento de satélite. Estas dependências seriam construídas por prisioneiros da China, onde eles podem se movimentar no território da Pampa, do Neuquén. Eles estão isentos de qualquer imposto do IVA ou qualquer imposto de salário, posto que o salário é pago na China para estes prisioneiros chineses que vêm trabalhar e estão trabalhando na estação profunda de aeroespacial da China na província de Neuquén.
Então vocês dirão o que os chineses foram fazer em Neuquén? Então, em 2014, a Cristina Kirchner estabeleceu todas as facilidades para que os chineses coloquem as suas antenas olhando para o satélite chinês e que eles tenham um escudo, assim vamos interpretar, um escudo cibernético contra qualquer possibilidade de ataque nuclear contra a China, neutralizá-los, ou também observar toda a América Latina e América do Norte através de um satélite espião da China e ter os seus relatórios feitos na província de Neuquén, na Patagônia. Então, o Kirchner não levou 20 bilhões de dólares, ele levou, foi um tiro na cara de um revólver 38, dado a queima-roupa pela Cristina Kirchner depois de uma briga doméstica, onde a Cristina Kirchner apanhou muito, e aí ela pegou o seu revólver 38 e deu um tiro na cara do presidente Kirchner. Ele foi velado em caixão fechado. Muito bem. Então, todos os eventos que vêm se realizando na Argentina são patrocinados pela China. A China, ela coloca capital para beneficiar o andamento dos seus escolhidos na presidência da República Socialista China, socialista Argentina. Então, tudo isso já está descoberto. Os bancos da Argentina, eles estão fechados para que não haja nenhum tipo de saída de dólares para o estrangeiro. A Argentina emitiu moeda como se fosse uma fábrica de papel, sem lastro ouro, sem nenhum tipo de situação de valor à moeda que eles emitiram. E com isso eles provocaram e estão provocando na Argentina uma recessão semelhante à Venezuela, onde o peso argentino não vale absolutamente nada. E a fábrica de papel moeda da Argentina está andando e emitindo papel moeda como se fosse panfletos. E isso tudo já está descoberto. Quando as autoridades brasileiras, vamos interpretar bem o que eu vou falar. Atenção, 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 60 agências de inteligência, atenção, atenção, juízes em campo, atenção, satélite. O Poder Executivo do Brasil, ele é estabelecido pela libada formação de poder, onde o seu presidente, que preside o executivo, o senhor Jair Bolsonaro, ele determina os pagamentos estabelecidos pelos outros dois poderes, que são o poder legislativo e o poder judiciário. Ele sempre fez conforme a bem da lei determina, mas utilizando de todas as suas formas de evitar que o Brasil, o Tesouro da República Federativa do Brasil, seja roubado. Então, quando a Câmara do Poder Executivo, a Câmara do Senado,
a Câmara dos Deputados ficou sabendo da nova e posta em marcha o Reset Ouro, estabelecido no dia de ontem, dia 21 de julho de 2020, e que já está em processo adiantado hoje, dia 22 de julho de 2020, eles saíram desesperados, todos os parlamentares e senadores, a ocuparem os seus lugares em Brasília, porque foram motivados por uma chamada muito peculiar, que foi a liberar o 13º salário de senadores e deputados federais, e só receberia quem tivesse a sua representatividade estabelecida ou justificada a sua vacância no plenário. Então todos eles se reuniram e numa só voz aprovaram as medidas tributárias que certamente, se não fossem tido votação e estabelecido uma única forma tributária, eles seriam enquadrados no crime de roubo de impostos por décadas. E a responsabilidade é dos senadores que ocupam as bancadas do Senado Federal da República Federativa do Brasil, como também os deputados federais que ocupam as bancadas dos estados, dos deputados federais da República Federativa do Brasil, dos estados, dos 27 estados. Então todos eles iam ser enquadrados num crime que se perpetuou durante décadas, que é o crime de anatocismo, juros sobre juros de impostos. Impostos que não foram pagos, assim eles alegam, mas eles foram pagos e eles foram desviados. Desviados pelos senadores, desviados pelos deputados federais e desviados pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Tudo isto visto com vasta prova, áudio, vídeo, processos que foram votados na Câmara de Deputados, processos que foram votados na Câmara do Senado. O Banco Mundial, ele detém todas estas fitas e o dossiê total. Com a mudança da direção do Banco Mundial, que vai ser feita por um americano e que vai estabelecer uma distribuição de 100 bilhões de dólares para os países que estão alinhados com o reset ouro monetário padrão estabelecido pelo Sr. Trump, estes países serão beneficiados com a ajuda do Banco Mundial. E a Europa totalmente falida, como também a África, enfim, todos os países que estão estabelecidos dentro de uma composição de geopolítica econômica feita por moedas podres, sem valor, ou fundos derivativos que querem estabelecer moedas virtuais, eles todos fracassaram. Então, a China fracassou e principalmente a sua área armamentista espacial. Eles queriam estabelecer o domínio do espaço aéreo através de satélites espiões, e a base americana se encontra em operacionalidade, como também os satélites que monitoram
todos os posicionamentos dos silos nucleares do planeta. Então, a defesa da astronomia e da indústria espacial já estabeleceu que é hegemônica e pertence aos Estados Unidos da América. Não há como fugir dessa situação. Então não adianta armas supersônicas ou que aleguem que não é encontrada pelo radar, ou que não são vulneráveis. Tudo é vulnerável. E tem também armamentos que são desconhecidos e estão em segredo militar dos Estados Unidos da América, onde os seus parceiros, México, Canadá, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Austrália, Brasil e Índia, formam um bloco pré-estabelecido de logística. Temos países que querem manter a neutralidade, países que eles querem se posicionar como mediadores. A Rússia, e temos países que desconhecem todas as posições de logística internacional, de tecnologias, que vivem fora do contexto de informações de indústria aeroespacial, como também de comportamento atual da humanidade, de moralidade ou imoralidade. São países que estabeleceram teocracias, como países como o Irã. O Irã, ele voltou para um passado e se estabeleceu a copiar armamento obsoleto dos russos, ogivas e foguetes que não têm nenhum tipo de valor bélico. E eles, na sua ânsia e ambição de querer invadir o Brasil, levaram o Brasil a declarar imediata prontidão nas costas do Atlântico, como também do Pacífico, e se estabelecer na cabeça do cachorro. Os 9 governadores do Nordeste estão enquadrados dentro da Lei de Segurança Nacional, pré-estabelecido na Lei Marcial. O Brasil se encontra em guerra e então as leis elas operam através do Supremo Tribunal Militar. O Supremo Tribunal Federal ele carece totalmente de relação a ser estabelecida qualquer atitude internacional. Eles não são reconhecidos internacionalmente. O que eles fazem são mandos e desmandos, mostrando que eles determinam as suas primeiras instâncias dos tribunais dos juízes regionais eleitorais de primeira instância a serem subordinados ao Supremo Tribunal Federal. Mas eles não têm nenhuma operacionalidade no mundo internacional. O Supremo Tribunal Federal não representa o Brasil nas áreas internacionais. Ele sofreu o mesmo destino que a Corte Suprema da Venezuela, onde o seu presidente do Supremo Tribunal Federal da Venezuela tem a sua cabeça prêmio por $5 milhões. Não é dado valor auferido
a nenhum membro da Corte do Supremo Tribunal Federal, posto que eles já estão com vasto material probatório de crimes consecutivos, crimes múltiplos, praticados através de gravações monitoradas pelo Banco Mundial, registradas em áudio e vídeo, aprovações de leis, comportamentos no pleno da Corte, trocas de insultos, ilações e denúncias de verdadeiros crimes praticados contra a população da República Federativa do Brasil. Os seus patrões, que foram os membros do Executivo em sua época, que levaram eles para assumir o cargo vitalício de ministros da Corte do Supremo Tribunal Federal, já estão também catalogados dentro da Lei de Segurança Nacional, na Lei Marcial Internacional, que estabelece a captura dos mesmos. Então, o que nós temos é o senhor presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele não depende mais da concordância ou discordância do Senado Federal, da Câmara de Deputados e do Supremo Tribunal Federal. A obrigatoriedade da lei estabelece que sejam estabelecidas diretrizes domésticas internas a serem executadas pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário constituído no Brasil, ele deve permanecer, mas ele não é operante perante a sua punibilidade. Não existe a prisão em primeira instância e em segunda instância, porque o processo ele não é avermado pela legitimidade dos senadores e deputados federais. Foram de responsabilidade dos senadores e deputados federais que levaram a Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal a erro cometido em estabelecer um país refúgio para o crime do narcotráfico e também de vários outros delitos internacionais econômicos. Então, os autores e coautores destes crimes já estão filmados em áudio e vídeo pelo Banco Mundial. O Banco Mundial patrocinou em todas as casas legislativas o sistema de áudio e vídeo em votações, em discussões de projetos que faziam parte de estabelecer leis ou decretos. E como estes decretos e estas leis foram formatadas, votadas pelos seus respectivos partidos políticos, os seus interesses, e todos eles foram monitorados através dos depósitos bancários em suas contas no Brasil e no estrangeiro. No Brasil, não há possibilidade, unicamente sendo adido militar ou estabelecida uma conta para arrimo econômico de sobrevivência a qualquer mandatário que esteja exercendo uma função no estrangeiro pode deter conta no exterior. Os estrangeiros residentes no Brasil, eles têm o direito de ter contas sempre quando estas contas elas já teriam existido no passado. Então, tudo isto está sendo já foi investigado, já foi visto. A contabilidade de 60 agências de inteligência e milhares de agentes especialistas em tributação matemática elaboraram toda a pesquisa e chegaram ao conhecimento de como eles formataram
estes crimes múltiplos. Então, vocês veem que na atuação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, quando determinou a captura e prisão de elementos que procederam a crime de Caixa 2 para a pretensão de senador do José Serra, eles apuraram unicamente em São Paulo, em um único procedimento, 7 milhões de reais. Mas é muito mais. Como também todos os senadores e pretensos senadores que ocupam as pastas no Senado Federal da República Federativa do Brasil, como também dos deputados federais. Todos vistos, todos já analisados. Então, o que nós estamos a observar e o que ocupa o nosso momento é justamente a área internacional. A área interna, doméstica do Brasil está nas mãos da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela tem toda a autonomia de exercer o poder de polícia estabelecida na Constituição, a investir contra qualquer lugar onde haja necessidade de busca e apreensão, posto que o cargo de senador, de imunidade parlamentar, ele só existe para o ocupante do cargo e não para suas dependências. Então, o Senado Federal, ele pode e deve ser vistoriado em todas as suas dependências, posto que no passado recente existiam salas de prostituição, existiam salas de drogadição, enfim, todo tipo de lascívia praticado por pessoas que ocupam o Senado Federal até o dia de hoje. Então, tudo isto visto, tudo isto já conhecido, basta determinar à Polícia Federal que assim proceda. Determinamos que o Supremo Tribunal Federal, ele carece de representatividade internacional, posto que todos os tratados não existem mais. Os únicos tratados vigentes no momento para o planeta fazem respeito ao México, Canadá, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Austrália, Brasil e Índia. O resto dos países no planeta, eles não têm nenhum tipo de reset padrão ouro. Todos eles estão em default financeiro. Eles não têm capacidade de sobrevida das suas moedas regionais. Não há dinheiro. Não há componente de lastro. Entendem? Então, agora estamos à captura de pessoas que desviaram supostamente toneladas em ouro, mas pelo que foi visto e analisado no Fort Knox, nos bancos da Suíça, da Alemanha, da França, da Holanda, da Bélgica, da Itália, foi visto que as barras de ouro que lá se encontravam eram falsas. Elas tinham a chancela de banco alemão, elas tinham chancela de empresas de seguro internacional, mas o valor é intrínseco. Uma vez que elas eram feitas o teste, se descobriu que era latão dourado. Então foram toneladas e toneladas e toneladas de barras de ouro que vieram da China para fazer negócio com a Europa, para fazer negócios com
América do Sul, bem ao sul, e que não tem lastro ouro, não tem absolutamente nada. Então, essa é a situação do planeta. Então, o dia de hoje, dia 22 de julho de 2020, os senadores, os deputados federais, os partidos políticos, todos eles querem misericórdia do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Esta misericórdia, ela pode ser de uma forma espiritual, mas dentro da lei dos homens, eles têm crimes a pagar. Crimes de vulto teor financeiro. Só para que vocês tenham uma ideia, na pandemia do Covid-19 já soma 2 trilhões de reais. 1 trilhão contabilizado pelas búsquedas e apreensões da Polícia Federal e outro trilhão de reais não analisado pelo momento, mas que certamente é atingido ou também pode ser superado. Então, essa é a situação. Torno a repetir, os países que estão engajados dentro da nova lei, que tem padrão ouro, que tem lastro ouro nas suas moedas, México, Canadá, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Austrália, Brasil e Índia. O resto não tem fundo, estão todos falidos. É blá blá blá, é reunião daqui, reunião dali, aí o sujeito diz que vai entrar com 700 bilhões de euros, e quando você vai contar os euros, não são euros, são moedas podres, são fundos derivativos sem valor, que eles querem alavancar um com os outros, e eles botam para o lastro dessa moeda bens imóveis. Então, a França pediu dinheiro emprestado, ele colocou todas as propriedades de apartamentos localizados na Avenida Champs-Élysées, que não são de propriedade do governo francês, mas que ele já tomou posse. E ele negociou como fundo fiduciário, ou seja, tutela de garantia ao empréstimo dessas moedas podres. Mas são moedas podres, elas não têm valor. E hoje em dia a França não é um lugar adequado e alegre para se visitar, quanto mais para viver. A Europa toda está em declínio. Então, esse é o fator. E os chineses, eles se encontram acuados. Foi visto que a preocupação aqui na América do Sul é a base do de Neuquén, onde eles têm funcionários ex-presidiários que trabalham em forma de serviço escravo em Neuquén, na Patagônia. Eles estão trabalhando lá, eles não pagam abono salarial, não pagam nenhum tipo de taxas ao governo da Argentina, porque eles foram todos isentos pela Cristina Kirchner, que matou o marido com um tiro na cara e mandou matar o fiscal que descobriu que ela e o filho dela fazem parte do atentado da AMIA, conjuntamente com o Irã. Tudo isso já descoberto. E
eles querem agora se colocar a querer favorecer os amazoninos, ou eles também se declaram amazoninos, mas eles sabem que não tem possibilidade de oferir uma guerra contra o Brasil, porque o exército argentino ele não está muito satisfeito com a Cristina Kirchner e o Fernandes. Paraguai também não se encontra satisfeito, Bolívia também não se encontra satisfeita, Chile não se encontra satisfeito, enfim, todos os países que estão, que fazem parte dos 25 países de 31 países da América do Sul, 25 países estão alinhados à China. Então, aqui no Brasil tem uma máxima que diz, dá linha à pipa. Então, o general Mourão, o vice-presidente, é um estrategista e ele fala, dá linha à pipa, dá linha à pipa, que quanto mais alto a pipa subir, quando ela cai, ela cai. A gente corta a linha e ela cai. Entenderam? Então entendam de estratégia. E as autoridades que estão fazendo parte desta trama sórdida, interna, que são os inimigos internos, como muito bem identificou o senhor presidente Bolsonaro, que o Brasil tem inimigos externos e principalmente, lamentavelmente, tem inimigos internos, que são espias, sabotadores da República Federativa do Brasil a querer impor a escravidão do proletariado, tomar todos os seus bens, estabelecer a hambrura, ou seja, a fome, e dominar o povo e não deixar o povo crescer, trabalhar, ser feliz, viver livre, ir e vir. Estamos entendidos? Então, por favor, vocês mandem este relato para que chegue no ouvido destes pedófilos, destes homossexuais pervertidos que ocupam as dependências do Senado, da Câmara de Deputados e também do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos já identificados com áudio e vídeo, com o Serviço de Inteligência de 60 nações, de satélite, que já tem as contas, os bancos de suas propriedades. E que o dinheiro está lá, eles não têm como movimentar, não têm como utilizar esse dinheiro. E as autoridades brasileiras aguardam o momento certo de proceder à captura, ou seja, a lei antiterrorismo, a lei confisco de ativos financeiros. E dali, já que o Rodrigo Maia sepultou vamos dizer assim, o arreglo que seria o privilégio de imunidade parlamentar, ficou já bem estabelecido que ele não tem nenhum interesse de sua parte, como também de quem ele representa, a um acordo destes elementos ficarem no Brasil para cumprirem as suas penas ou fazer delações premiadas, porque desde o momento que não há um acordo de remir os crimes cometidos contra o povo brasileiro, as autoridades internacionais, que são 60 países,
cujos 20 países estão já no tiar, na luta só na Amazônia, estabelece a captura destes indivíduos e eles responderem à pena internacional, que é a pena de terrorismo, narcoterrorismo, e que classifica eles num crime hediondo de pena capital. Se eles tivessem negociado o fim do privilégio de imunidade parlamentar, estabeleceria que eles poderiam ser julgados, negociada as suas penas através de benefícios otorgados pelas leis internas brasileiras, não é? Ao eles não procederem dessa forma, eles acabaram com essa última possibilidade, que era o fim da imunidade parlamentar. Então isso caiu por terra e agora eles vão responder às leis internacionais, a lei de antiterrorismo, confisco de capitais e morte por lei marcial, lei penal, estabelecida pelo Supremo Tribunal Militar. Estamos entendidos? O Brasil está em guerra, ele está em lei marcial, ele declarou a guerra à Venezuela e ele já tem a prontidão, todo o seu exército, todo o seu contingente armado, e vai receber muito mais armamento nesta semana, para que eles partam para a defesa do Atlântico e também do Pacífico, a entrada pela cabeça do cachorro, como também do Caribe. Tudo lá vai ser visto. E os governadores e prefeitos que estão nesse delírio, pensando em política, em tempo de guerra, meu amigo, não tem política. Eu não sei quem enganou vocês. Eu não sei se foi o Barroso, se foi o Supremo Tribunal Federal, se foi a Câmara de Deputados, se foi a Câmara dos Senadores. Vocês falam como se o mundo continuasse o mesmo e não tivesse acontecendo absolutamente nada ao seu redor. E isso é uma falácia, isso é uma grande mentira. Então não vai haver nenhum tipo de procedimento de voto ou de sufrágio a restabelecer democracia. Vocês acabaram com a democracia. Vocês criaram guerra internacional, guerra mundial. A Terceira Guerra Mundial, ela está a todo vapor e até agora, graças a Deus, não foi disparado nenhuma ogiva. Mas todo mundo está desfilando com os seus aparelhos militares, mostrando as suas forças, comprando e vendendo aviões, fabricando porta-aviões, submarinos. Entenderam? Tudo isso está sendo feito. Mas vocês estão aí falando de política, de eleições. Vocês realmente têm que ser internados em procedimento de psicopatia. Vocês estão malucos, meus amigos. A coisa estamos na guerra nas estrelas de armas a laser. Sabe o que é uma arma laser? Canhões de laser? Ou de ultrassom? Você sabe o que é isso? Ultrassom? Vocês não têm nem noção. Vocês sabem o que é nanotecnologia? Vocês não têm noção. Então, torno a repetir. México, Canadá, Reino Unido, Japão,
Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Austrália, Brasil e Índia fazem parte do acordo com os Estados Unidos. Vigora o acordo com os Estados Unidos da América. E também a sua moeda recetada em padrão ouro. O restante dos países do planeta estão aferidos ao insucesso financeiro e também ao insucesso de armas que eles detêm. São armas obsoletas, totalmente obsoletas, que já não fazem mais parte. É como se fosse um estilingue, porque agora é tudo ultrassom, tudo agora é raio laser, tudo agora é ondas cibernéticas. E o nióbio está aí para fazer motores que se deslocam à velocidade do ultrassom. Então aprendam isso. Maiores informações entraremos em contato. As prisões, elas estão baixo a chancela da Polícia Federal, é a Polícia Judiciária. Ela está para atender às diretrizes dos juízes locais, estabelecidos pelas instâncias elaboradas num passado recente dos juízes de primeira instância, que são os verdadeiros juízes, o juiz de primeira instância, os desembargadores. Eles são juízes administrativos. O verdadeiro juiz é o juiz de primeira instância. Então, eis assim como a banda está tocando. E eis assim como vamos proceder à captura e à prisão de senadores, de deputados federais e de membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Ninguém é intocável. Agora todos são tocáveis. Entenderam? Por favor, viralize isto para que chegue no ouvido desses elementos. Tenham um bom dia, 22 de julho de 2020, hora 4h42 da madrugada. Desculpem meu aspecto, mas é que a gente não para. Tá bom? Tenham um bom dia.